Bom dia, sexto ano! Que saudade de vocês! 15 dias sem ver vocês. E aqui, olha onde eu estou, direto do Polo Norte. Mentira, né, gente? Não é Polo Norte, mas está tão frio que está parecendo que está nevando. Olha aqui, eu tive que empacotar 3 blusas, cachecol, casaco de neve, luva, para acordar às 7 horas da manhã, e eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, nesse frio, e agora depois do recreio, né? Aí eu vim para poder ter uma aula com meus queridos sexto ano. Tive que esperar o primeiro horário, o segundo horário, o terceiro horário. Quem disse que esquentou? Nada de esquentar. Então, vai no frio mesmo. Alguém tem um sol aí para emprestar? Ah, oi, sol. Esse sol nem tá valendo, tá? Uma bola de neve. Bom, deixa só para lá. Vamos começar nossa aula. Quanto tempo que a gente não conversa, né? Quanto tempo que a gente não assiste uma videoaula de ciências? E ciências é sempre muito bem-vindo. E hoje a gente não vai começar matéria nova. Olha que a gente vai fazer uma revisão. Afinal de contas, vocês ficaram muito tempo sem ciências. Dormindo até tarde, aproveitando as férias. Agora a gente vai voltar com tudo. Então acompanha aí nossa revisão. O que a gente já estudou, então, até aqui, né? Já estudou bastante coisa. Então, vejam comigo aí. Deixa eu me aumentar aqui. E vamos lá. Vamos ver o que a gente vai revisar hoje. Então, só para a gente não perder nossa continuidade, nós estamos aí na aula 16, desde que a gente saiu da escola e veio para o computador. Então, galerinha, saca só. Hoje, começando o mês de junho, ontem foi feriado, né? Aniversário da nossa cidade, que foi 108 anos de Vitópolis. E hoje, então, dia 2 de junho, quarto horário, vamos nós para a aula de ciências. Espero que vocês não estejam com frio que eu estou. Senhores, então se liga aí. Ó. Nós estudamos 3 capítulos antes das férias, né? E a gente vai revisar os 2 últimos, o 4 e o 5, para a gente fixar bem o que a gente precisa para continuar daqui para frente. Então acompanhem comigo aí. Ó. A gente vai fazer uma revisão. Vamos começar pelo capítulo 4, onde a gente estudou as rochas e os minerais. Será que está isso ainda na cabeça de vocês? Vamos lembrar? Então, crosta terrestre, aproximadamente 60% é feita de água, 67%. E só 33% é de terra. Né? Então, a gente tem muito mais terra do que água. Nessa imagem, a gente vê os elementos água e terra aqui, né? E as rochas aqui, formando as casas das pessoas. Esses slides a gente já viu em aulas anteriores. Aí estão alguns dos minerais existentes, e a gente já estudou os tipos de rocha que existem. A gente sabe que as rochas são formadas de vários minerais. Existem 3 tipos de rocha. A magmática, como eu gostaria de uma agora para me esquentar, as sedimentares e as metamórficas. As magmáticas são as rochas de fogo, ou rochas ígneas, também chamada de ígneas, que vem lá do vulcão. Alguém tem um vulcão para me esquentar? O próprio nome diz, né? Então, elas vêm do magma. Lembram das rochas ígneas? Estão aí elas, ó. O granito, né? O basalto, olha aí, o basalto, que vem do resfriamento da lava. E a pedra pómez, que é uma espuma de lava, que a gente usa para poder lixar os pés, né? Então aí a gente tem granito, basalto e a pedra pómez usada em várias atividades do nosso dia a dia e também para construção, né? Enfim. Outro tipo de rocha são as sedimentares. E elas vêm dos fósseis. E aí a gente viu que essas rochas,
que são fósseis, como se formam os fósseis, né? Nem sempre são só esqueletos. Os fósseis também podem ser insetos impregnados, pegadas. As rochas sedimentares. Acho que caiu neve no meu nariz. Desculpa, gente. Vamos continuar aqui. Esse é frio. As rochas sedimentares, né? Elas se formam de sedimentos, o próprio nome diz. O que são sedimentos? São pedacinhos de minerais que vão se acumulando no fundo de um rio, por exemplo. Os sedimentos mais antigos vão virando as rochas. E aí vai ter várias camadas de sedimentos, né? Como você vê aí nessa imagem, ó, mostrando aí muito bem as linhas, né? Que são camadas de sedimento. Quanto mais profundo, mais duro vai virando, vai ficando uma rocha. Como exemplo, a gente tem o arenito, o argilito e o calcário. O argilito, ele origina da deposição, da sedimentação da argila. O arenito, da deposição ou sedimentação da areia. E o calcário, da fragmentação de rochas pela água ou pelo intemperismo, que a gente já viu e vamos revisar hoje também. Então, o arenito é formado de grãos de areia compactados, quer dizer que eles vão para o fundo, o fundo vai ser pressionado e, de repente, vira uma rocha. Está aí mostrando, então, arenito. Já o argilito é o mesmo caso. A argila vai ser compactada no fundo, né, lá no fundo, e aí vira uma rocha chamada argilito. Aí mostrando, ela vai secando, perdendo água, e de repente fica dura e vira uma rocha. Já o calcário ele tem uma formação diferente. Ele é formado por sais de carbonato de cálcio, que são dissolvidos pela água, né? E aí essa água vai pingando, principalmente em caverna, e vai formando uma crosta, né? Uma ponta de carbonato de cálcio, que nós chamamos de estalactites quando vem do teto, ou estalagmites quando vem do chão. São comuns em rocha, em cavernas. E a gente viu também que o calcário é muito usado para corrigir a acidez dos solos. Quando vão se plantar, né, joga o calcário lá, que é um pozinho branco, a rocha triturada, e joga esse pó para poder fazer com que o solo não fique tão ácido. Nós vimos o intemperismo. O que é mesmo o intemperismo? São os desgastes das rochas pela ação da natureza. Geralmente chuva, calor, frio, né? Ventos e por aí vai. Até seres vivos são agentes do intemperismo. Esse desgaste das rochas, que quebra a rocha, elas farelar, é chamado de intemperismo. Então, por exemplo, o que faz uma rocha virar grão de areia? Intemperismo, tipo o vento. Ele vai passando na rocha e vai tirando os grãozinhos e levando para algum lugar, formando as dunas. Os rios também, né? A água do rio lava as rochas e vai tirando também. Como que o solo, então, se forma? Ele se forma desse intemperismo. A Terra está há bilhões de anos passando por esse processo. O intemperismo não é de um dia para o outro, né? Leva-se bastante tempo. Ele é composto de grandes rochas, né? A Terra, composta de grandes rochas e desprovida de vegetação. Ao longo de milhões de anos, essas rochas sofreram a ação desses agentes. Chuva, vento, calor, frio. E me fala em frio. E aí, essas rochas duras vão quebrando e vão esfarelando e, de repente, elas vão formando o que nós chamamos de solo. Então, solo nada mais é do que fragmentos de rochas. Ao longo do tempo, a variação de temperatura, os ventos, a água, da chuva, vai formando, então, o nosso solo. A gente já falou isso, que o solo é formado lentamente, 1 centímetro de solo a cada 400 anos. Caramba, muito pouco tempo para formar. Muitos anos para formar muito pouco solo. Né? Então, a rocha dura aí vem o vento, a chuva, vai quebrando essa rocha, vai nascendo planta sobre ela e, de repente, você vai ter uma camada aqui, ó, camada marrom maior, que é a camada do solo. Então, isso é um intemperismo. O que pode formar o solo? Por exemplo, choque térmico, né?
O choque térmico é quando você, por exemplo, coloca uma coisa muito quente e uma coisa fria. Aí dá um choque térmico. Ou você acaba de sair de um banho quente e cai num dia frio, como hoje, 2 de junho. Isso você toma um choque térmico. Então, por exemplo, se eu colocar um café, uma água fervente, um copo que está frio, o choque térmico pode trincar o copo igual nessa foto, né? Então, por exemplo, coloquei um chá muito quente no copo de vidro e ele não resiste por causa do choque térmico. Isso com a rocha é a mesma coisa. Calor demais ou frio demais vai quebrando a rocha, ela vai tomando choque térmico. E ao longo de milhares de anos, olha só, a rocha começa a não suportar esse choque térmico. Então, de dia muito quente, de noite muito frio. O que vai acontecendo com a casca da rocha? Esfarela, quebra. Esses farelos de rocha vão formar o quê? O solo. Aqui a gente tem também um processo que vai acontecer. Calor, frio, até partir a rocha. Outro tipo é o vento. O vento, ele lixa, ele raspa as rochas, né? Então, lugares que ventam muito, as rochas ficam dessa forma aí, ó, sofrendo o que nós chamamos de erosão eólica. E os pedacinhos de rochas, que são levados pelo vento, vão formar as dunas. Um outro agente do intemperismo muito importante é a água, dos rios, do mar, todo tipo de água, da chuva, né? Quando ela bate na rocha, ou ela dissolve a rocha, ou a força dessa rocha vai destruindo a rocha. A força dessa chuva vai destruindo a rocha. Às vezes a água também entra em algum buraco na rocha, congela uma noite muito fria. E depois, quando ela descongela, ela pode partir a rocha. Isso demora tempos, tá? Não é de uma noite para outra que vai partir a rocha. Aí, por exemplo, ó, a água infiltrou na rocha, foi infiltrando, e milhares de anos faz com que a rocha quebre em vários pedacinhos. Então, aqui, por exemplo, já teve no passado uma cachoeira ou algum escoamento de água que foi fazendo essa ação aí de esculpir as rochas, vamos dizer assim. Tem seres vivos como agente do intemperismo? Tem, sim, senhor, Cleiton. Seres vivos como os líquens, que são essas casquinhas aí que dá em árvores, a gente já falou em outras aulas, né? Eles liberam ácidos que dissolvem as rochas, portanto, vão quebrando as rochas, formando camadas de solo. Os musgos também, que são esse lodinho que cresce em cima de rochas, pedras, perto de cachoeira, muros, eles também liberam substâncias ácidas que quebram as rochas. Sem falar em animais que vivem nos solos, né? E eles, por fazerem buracos, eles acabam raspando rochas e quebrando as rochas. As minhocas, os cupins, as formigas, os grilos, né? Ou animais maiores, vertebrados, como topeiras, tatus, né? Que cavam buracos e ajudam a quebrar, raspar rochas. Aí, quando a gente falou das rochas sedimentares, eu citei os fósseis. A gente teve uma das nossas aulas que a gente falou sobre os fósseis e vamos revisar, né? Por exemplo, um dinossauro que viveu na época dele, lá, milhares de anos, quando ele morre, ele é coberto por uma água, passando do tempo ele vai se decompondo e várias camadas de sedimento vão crescendo, vão se depositando em cima dele, né? E aí os sedimentos mostram que quanto mais antigo, mais profundo fica o fóssil. Quanto mais novo, quanto menos tempo o animal morreu, mais perto da superfície ele está. De repente, uma erosão, né, cai aqui um pedaço de rocha e de repente o fóssil aflora, ou seja, fica pertinho, facinho de alguém achar. Então, assim que acontece os fósseis. Há fósseis também que acontecem por outros processos. Por exemplo, o âmbar, quando uma resina de árvore, né, impregna o inseto está ali debaixo e de repente cai uma gota dessa resina, que parece um óleo, né, viscoso, e aí petrifica o inseto. Então a árvore morre, aí aquela resina com o inseto dentro fica lá soterrada e vira um fóssil. Ou o gelo também, que pode conservar como um mamute que foi encontrado na Sibéria, praticamente inteiro. Então também são exemplos de fósseis.
Vamos seguir aqui. Aí a resina das árvores que impregnam insetos, pode ser sapos, outros animais também, tá? Ó, aí a gente tem uma mosca, um pernilongo. E as rochas metamórficas, que é o último tipo de rocha que a gente não falou. As metamórficas, como o próprio nome diz, sofrem metamorfose de outras rochas, ou seja, elas são um tipo de rocha, passa por uma mudança e vira outra rocha. Geralmente, essa mudança é uma pressão muito grande. Então, essa rocha vai lá para baixo, sofre uma pressão e aí vira outro tipo de rocha. Como exemplos, a gente tem a gneiss e o mármore. A gneiss, ela vem do granito, lembrando que o granito é uma rocha magmática. E aí ela sofre metamorfose e vira a gneiss, tá? Então, granito, que é metamórfica, vira gneiss, granito, que é magmática, sofre uma metamorfose, vira gneiss, que é metamórfica. O calcário, ele sofre uma metamorfose e vira o mármore. Então, grave. Mármore e gneiss são exemplos de rochas metamórficas. Onde é usado, por exemplo, o mármore? Para fazer estátuas, azulejos, móveis, até mesmo bancadas em casas, né? São feitas de mármore. O pão de açúcar, por exemplo, é uma gigantesca rocha de gneiss, que inclusive, como mostrei para vocês, já fui lá. E aí, a gente falou da exploração dos minerais também. Vamos revisar essa parte. Eles são explorados em jazidas, né? Jazidas são um lugar de onde tiram os minérios. Minério é qualquer rocha que tem um valor comercial, que é usada pelo homem. Então, a gente chama de minério. Tem o minério de ferro, por exemplo, a bauxita, hematita, calcopirita. Tudo são explorados em jazidas. As jazidas podem causar impactos ambientais, né? Já que desmata, causa erosão do solo. Então, olha aí como que essas jazidas são muito exploradas. A gente já viu isso numa videoaula também. E aí a gente tem os exemplos que a gente falou, né? A bauxita, a calcopirita. Aí, a bauxita, essa daqui, a hematita e calcopirita. Essa aqui dá origem ao alumínio, essa aqui dá origem ao ferro e essa aqui dá origem ao cobre. Lembra disso? Galerinha, seguindo, nós agora vamos recapitular o capítulo 5. No capítulo 5, nós falamos que os ambientes sofrem modificações, né? Ou seja, o tempo todo, as pessoas que moram nas cidades tem dois tipos de ambientes, os urbanos e os mais naturais. Os urbanos são cidades, os mais naturais são roças, fazendas. E aí a gente viu, por exemplo, nessa imagem, a grande diferença de um ambiente urbanizado para um ambiente mais natural. E o que isso tem a ver, Cleiton? Então, para a gente entender os ambientes, as paisagens, né? A gente tem que saber que todos os ambientes, sejam eles da cidade ou sejam eles naturais, eles são formados por dois tipos de componentes ou fatores, que nós chamamos de fatores bióticos e abióticos. Espero que vocês se lembrem na aula dos fatores abióticos, que eu me fantasiei de água, de sol. Vamos lá recapitular. Os fatores abióticos, foi justamente nessa aula, né, que eu tive que mudar de roupa, e hoje eu não vou fazer isso, porque vai dar muito trabalho, mas enfim, hoje eu já tenho um fator abiótico aqui ao meu redor, que é a neve, né? Aí, o que acontece? Os fatores abióticos são os fatores que não têm vida, mas eles são essenciais para os fatores que têm vida, né? Então, eles são muito importantes, como, por exemplo, ar, água, solo, todos esses fatores permitem que os seres vivos vivam. Sem eles, impossível ter vida. E a gente viu o solo também, né? E são vários os fatores. Então, aqui está, por exemplo, o homem e ele se relaciona com todos esses fatores abióticos aqui, ó. Rios, temperatura, umidade do ar, forma de relevo das montanhas, né? Enfim. Galerinha,
Então, o solo, por exemplo, a gente pode falar que ele tem tipo, constituição, permeabilidade. O solo é um fator, né, abiótico importantíssimo. É nele que a gente pisa, nele que a gente planta os alimentos. A água é outro fator abiótico importantíssimo. Tanto é que só o nosso planeta tem água e, portanto, é um planeta com vida. A gente pode ter água salgada, água doce, né? Outro fator abiótico é a umidade. O que é a umidade? A quantidade de vapor de água no ar. Quando o ar está seco, ele está pouco úmido. Quando o ar está muito úmido, fica fácil de respirar. Calor, né? O calor também influencia na temperatura. Então, há lugares muito quentes, tipo o deserto, e muito frio, como o meu quarto. E a gente tem, por exemplo, a luminosidade. Tem lugares muito iluminados e poucos iluminados, mais escuros. Então, depende também. A luminosidade é importante para os seres vivos. Alguns seres vivos vivem na escuridão e outros vivem em lugares bem iluminados. E o clima, né? O clima é o quê? O tempo, né? Se está com chuva, se está com sol, se está com neve, se está com vento, tudo isso são modificações da atmosfera. O clima é essencial para a vida de alguns ou da maioria dos seres vivos. Se estiver tratando de um ambiente aquático, aí a gente vai analisar outros fatores abióticos. Por exemplo, o oxigênio da água, se tem muitos, se tem poucos, se faltar oxigênio, os seres vivos podem morrer. A salinidade que determina se a água é doce, se a água é salgada. Aí, por exemplo, a gente falou do Mar Morto, né, que é um mar cheio de sal, 10 vezes mais salto que os outros mares. O calor, porque a água também pode ser água quente, como, por exemplo, aí os geysers das fontes termais, ou água muito fria, como os polos. Luminosidade. Então, na superfície da água tem mais luz e na profundeza a gente tem as zonas abissais, que tem uns animais nada bacana. Turbidez, quando a água é transparente ou não. Então, quando a água é muito túrbida, ou seja, ela não é transparente, e aqui a gente tem água cristalina, que dá para ver até o fundo da água, né? O fundo do rio, no caso. E aí a turbidez você tem a água mais cristalina até a água mais suja, vamos dizer assim. E, por fim, nós finalizamos a nossa aula falando, a nossa semana antes das férias, a última coisa que nós falamos foi os fatores bióticos, os seres vivos. E lembra que eu estava no meio de uma floresta quando eu dei essa aula, tinha sapo, tinha folha de tudo quanto é lado, bicho comigo. Então foi uma aula lá no meio da Amazônia, praticamente. Só que não, era meu quarto. Aí nós vimos, né, que os fatores bióticos são os que têm vida. E eles se interagem com os abióticos. E aí, para facilitar o nosso estudo, a gente viu que os seres vivos se organizam em categorias. Vamos relembrar? Então, a gente tem uma espécie, essa espécie se junta com outras iguais a ela e forma uma população. Quando essa população se junta com seres de outras espécies, tipo jacarés, eles misturam com antas, com garças, com outros animais, eles vão formar uma comunidade. Então, só estou falando de seres vivos, a comunidade só tem seres vivos. Quando a comunidade junta com os fatores abióticos, o sol, que deveria ser o sol, mas está mais que uma bola de neve, né? Aí vira ecossistema. Então, o ecossistema junta a comunidade, que são os seres vivos, com os fatores abióticos. Vamos ver melhor isso? Vamos recapitular melhor isso? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma espécie, um indivíduo, né? Então, é uma espécie. Quando ela se junta com outros iguais a ela, mesma espécie, aí eu tenho uma população. A população é sempre da mesma espécie. Se essa população se juntar com outros indivíduos de outras espécies, tipo os jacarés misturaram aqui com os tuiuius, que misturaram com as antas, aí eu tenho uma comunidade.
Se eu pegar a comunidade e juntar com os fatores abióticos, aí eu coloquei um rio aqui, eu coloquei aqui o ar, eu coloquei o solo, eu coloquei aqui a luz do sol, aí eu juntei. Fatores abióticos são fatores bióticos e eu tenho um ecossistema. Então guardem isso. Espécie, população, comunidade e ecossistema. Espécie, um indivíduo só. População, vários indivíduos da mesma espécie. Comunidade, indivíduos de espécies diferentes, sem os fatores abióticos. E ecossistema, indivíduos de espécies diferentes, ou seja, comunidade, mais os fatores abióticos. E aí, a gente viu isso. Então, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo numa mesma área. Comunidade é formada por conjuntos de populações que também vivem na mesma área. Ecossistema, a interação da comunidade com os fatores abióticos. Então, mais uma vez, até chegar na biosfera, que é todos os ecossistemas do mundo. A população das girafas, que formaram uma comunidade com plantas e outros animais, e quando eu coloco os fatores abióticos, essa comunidade vira o quê? Vira o quê? Um ecossistema. Aí, então, a gente pode, por exemplo, falar que aqui a gente tem um ecossistema, concorda comigo? A gente tem uma comunidade, ou seja, várias populações, onde a gente tem garça, tuiuius, cabeças secas, né? E a gente tem os fatores abióticos aqui, solo, água, né? Ar. Então, isso é um ecossistema do Pantanal. E aí a gente identificou tudo isso. População, olha aí, população das garças, né, da garça branca e grande, população das cabeças secas e população da maior cegonha do mundo, que é o tuiuiu. Então, todos esses três formam uma comunidade. E se a gente pega os fatores abióticos e joga para essas comunidades, a gente vai ter um ecossistema. Né? No caso, o ecossistema no Pantanal. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de revisão de hoje, que eu estava morrendo de saudade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para me despedir de vocês. Agora a gente vai lá para o chat, ter mais uma discussãozinha do que ficou dessa revisão antes das férias, para a gente dar continuidade aqui depois das férias. Então, eu vou me despedindo por aqui e já encontro com vocês por lá, tá bom? Beijo para todo mundo.